que é o tema da saúde, né? Foi sorteado aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Acho que não dá pra ver muito bem, mas foi o tema sorteado, o tema da saúde. Que a gente tem também uma outra, eu não digo nem um problema, mas uma limitação. Atualmente a gente, né, tem um investimento alto do município, né? Um orçamento muito alto, mas a gente tem um problema muito grande na questão da atenção básica. Atenção básica são os postos de saúde. Vira e mexe, a gente recebe reclamação, recebe denúncia. Acredito que você também, como pré-candidato de Sim, oposição, como candidato de oposição, também deve receber, que é a falta de médico em alguns postos de saúde, São José de Baçaí, Ponta Grossa, entre outros. E a própria demora que a marcação dessa dos exames. É. consulta, às vezes a pessoa recebe o resultado de um exame, mas o exame já está vencido, não é válido para Sim, consulta por conta desse hiato, essa dessa distância morosidade, né? entre a marcação e o resultado do exame. Enfim, queria entender um pouco da quais propostas que você tem através da sua candidatura para resolver esse problema, tanto da atenção básica quanto para ampliar a própria rede, porque a cidade vive um crescimento populacional, demográfico muito grande. Em Sim, regiões como Itaipuaçu, a gente só tem o posto Santa Rita 24 horas, sim. que atende bem, mas tem uma Uma alta limitação. demanda também. Uma limitação, ele não consegue atender tanta gente. Então, se tiver um evento grande na região, a gente vai ter uma carência ali. Assim como Ponta Negra, que a gente não tem nenhuma unidade de atendimento 24 horas, é uma tecla que a gente bate sempre. Então, eu queria entender se no seu governo a gente vai ter esses problemas sanados e quais são as outras propostas para essa área da saúde. João, a saúde é um problema, né, que assola não só Maricá, mas o estado e o Brasil. Só que a gente tem que entender que Maricá é uma cidade que disponibiliza de recursos financeiros que dá sim para resolver esses problemas. Zerar, João, a gente não pode ser hipócrita. Não vai zerar. Você não vai conseguir zerar esse tipo de problema, né? Mas nós temos, né, ideias para que a gente possa melhorar, né, esse problema da saúde, ampliando os postos de saúde. Mas para que a gente possa estar ampliando os postos de saúde, é importante que a gente tenha profissionais capacitados para estar trabalhando e lidando com o ser humano. Eu, como eu já te falei, sou nascido e criado em Maricá, João, e infelizmente foram pouquíssimas vezes que eu fui atendido bem no hospital Conde Modesto Leal. Eu falo isso com tristeza, eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho, porque é o único hospital que a gente tem, né, aí hoje, com pronto atendimento de emergência para estar nos atendendo. E infelizmente, a gente quando chega num hospital, a gente psicologicamente a gente não tá legal, fisicamente a gente já tá brabo, tá ruim, a gente precisa de um acalento, a gente precisa que a gente receba ali um apoio psicológico antes de tudo. Porque senão o paciente já chega ali já querendo quebrar. Quantas vezes a gente reconhece ali que o paciente já chega querendo quebrar e fazer e acontecer e só piora o problema que já existe. Então é importante o funcionário dessas unidades de pronto atendimento entender que quando chega um paciente lá, psicologicamente ele já está mal. Tudo que ele quer é uma prioridade no atendimento. Mas como que vai ter uma prioridade no atendimento se a gente tem filas ali quilométricas de pessoas para serem atendidas? E isso nos revolta. Só que a pessoa só consegue enxergar isso quando precisa do hospital. Quando não precisa, acha que está tudo uma maravilha. Agora, quando cai lá dentro, que já foi o meu caso algumas vezes, né? Infelizmente, a gente vê o quanto a nossa saúde ainda é precária. Nós temos aí o Hospital o Che Guevara, que infelizmente ele foi construído, teve uma demora gigantesca e ainda assim, segundo o Ministério Público, houve um desvio de mais de 70 milhões de reais na construção do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara. Isso é um absurdo, porque quem rouba a saúde, João, está roubando vidas, está matando pessoas diretamente. E hoje esse hospital Che Guevara, infelizmente, ele não atende toda a população. Eu te falo isso com conhecimento de causa. Existem pessoas que vão para lá passando mal, são encaminhados para ser atendido
primeiramente no Hospital Conde Modesto Leal, e se o Hospital Conde Modesto Leal achar que o seu caso é um caso grave o suficiente para você ser transferido para o Che Guevara, eles vão transferir você para o Che Guevara. Só que você não é médico, você não sabe se é dor no peito, você está infartando, está tendo um AVC, ou o que, que é uma simples dor no peito. Então, nesse trajeto de você ir e vir, você pode morrer, você pode virar um óbito. Qual é o problema de um médico atender, fazer esse pronto atendimento ali, João? Já que você chegou no hospital, você não foi lá à toa. O que me entristece até para você passar naquela cancela ali do Hospital Che Guevara, parece que você está entrando na Casa da Moeda. Eles fazem 200 tipos de perguntas e tratam o cidadão de forma inadequada ao meu ponto de vista, porque são orientados dessa forma. E isso me entristece, são pessoas que estão ali doentes, precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de um médico para examinar. Então a gente precisa, sim, fazer com que esse hospital, Dr. Ernesto Che Guevara, que caso eu seja eleito, primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse nome, tá? Precisa, sim, fazer com que esse hospital possa atender todo cidadão maricaense, seja um hospital de pronto atendimento, sim, sem nenhum tipo de distinção ou indicação política, porque é o que mais acontece. Há algum tempo atrás ali, se eu não me engano, eu vi aí o vereador, um dos vereadores, não vou citar o nome aqui para não dar palco, que fez uma cirurgia no hospital. Se eu não me engano, acho que foi Fabiano também, que fez uma outra cirurgia no hospital do joelho. Enfim, será que outros cidadãos que não têm, de repente, a mesma notoriedade política ou poder aquisitivo conseguem essa agilidade para fazer uma cirurgia no Hospital Che Guevara? Que eu sei que é um hospital que disponibiliza hoje, tá, de uma estrutura muito boa, muito equipada. Só que a gente precisa fazer isso funcionar. Nós precisamos colocar esse hospital para funcionar. Nós precisamos colocar com que esse hospital sirva para a população, João. Esse hospital hoje é um hospital gigantesco. E se funcionar 30% da capacidade, é muito. Eu cheguei a perguntar, né, fazendo um adendo ao tema, eu cheguei já a questionar, o Davi estava comigo lá, que está operando a nossa mesa, ao prefeito da cidade, o Fabiano Horta, a questão de uma possibilidade do hospital funcionar de portas abertas. Ele falou que no governo dele, pelo menos, não funcionaria, porque há um fluxo, e o fluxo é isso que você falou, né? O atendimento a ser feito pelo Conde Modesto Leal, ou pela UPA de Noam, pelo Santa Rita e Itaipuaçu, e aí, dependendo da complexidade do caso, da gravidade, o paciente ser transferido para lá. E aí, eu não fiquei tão satisfeito com essa resposta, né? Porque há uma demanda muito grande em que esse hospital ele funcione de portas abertas. Mas aí eu não entendi muito bem, mas era uma coletiva sobre um outro assunto. Mas e aí ficou por isso, mas é uma coisa que é um questionamento que a gente faz sempre, né? Então, num possível governo do Fabinho Sapo, esse hospital funcionaria de portas abertas. No outro dia, a gente vai colocar ele para funcionar de portas abertas, sim, ô João. Até porque isso deixa o Hospital Conde Modesto Leal totalmente sobrecarregado, o posto Santa Rita. Então, eu queria saber qual é a finalidade dessa situação, porque uma das vezes que eu tive no hospital do Conde, com a minha esposa que estava passando mal, pacientes estavam internados nos corredores do Hospital Conde Modesto Leal, porque não havia mais leito. Não havia mais leito. Pacientes internados na sala de medicação, João. Então, sinceramente, quando eu cheguei ali com a minha esposa, que ela estava mal, né, com falta de ar, eu entrei com ela na cadeira de roda junto com o maqueiro, que me ajudou. Só que eu estava vendo pessoas em estado 10 vezes pior, sem nenhum tipo de empatia para com os médicos e enfermeiros que estavam naquele local. Eu vou te falar que a situação já se tornou tão banal, eles estão banalizando tanta doença da população, que eles passam perto de você. Você pode estar morrendo. Que é mais um. Quantas pessoas naquele hospital não é posto num saco preto por dia ali? Manda pro necrotério. Como se nada tivesse acontecido. Já se tornou normal, isso não pode acontecer. O meu avô morreu ali, João. A minha avó morreu ali. O laudo do óbito ali foi falência múltipla dos órgãos.
dos dois, tá? Eu não estou colocando culpa em médico nenhum, não. Mas isso não pode mais acontecer nos dias de hoje, João. A gente tem condições, sim, de salvar vidas. E a gente pode fazer isso. Porque o homem, ele tem que viver para servir. Se ele não vive para servir, ele não serve para viver. A gente precisa, sim, se colocar no lugar do próximo para que a gente possa sentir a dor dele. E a saúde tem que ser prioridade em qualquer governo no país. É inadmissível você chegar, você ver uma criança passando mal, resfriada, respirando com dificuldade, e as pessoas passarem para um lado para o outro como se nada tivesse acontecido. João, eu não tenho estômago para isso. E, sinceramente, hoje, né, os responsáveis por estar fiscalizando os órgãos públicos, infelizmente, não fazem. Porque os vereadores, eles têm a obrigação de ser o fiscalizador do dinheiro público. Eles têm a obrigação de fiscalizar os órgãos públicos do município. Porque só dessa forma, só através da fiscalização, que você vai conseguir melhorar aquele sistema ali. Isso é em qualquer empresa. Não existe a fiscalização sanitária que fiscaliza um restaurante, né, a pessoa que fiscaliza o alvará. Não pode ser diferente nos órgãos públicos do município. Eles não podem estar acima do bem e do mal. Eu não estou aqui querendo crucificar governo A, B, C ou D, são pessoas. Eu não estou aqui querendo representar partido A, B, C ou D. A gente está lidando com o ser humano. E já passou da hora, ô João, da gente governar para a população de fato. A gente tem que se sensibilizar com essas pessoas, tem que investir maciçamente. Você sabe disso. São mais de R$ 1 bilhão destinado para a saúde pública do nosso município. Esse dinheiro tem e deve ser bem empregado. É um orçamento gigantesco. É 1,2 bilhão só para a saúde pública. Maior. O orçamento hoje da saúde pública é maior do que o orçamento inteiro da cidade de Itaboraí. Vocês têm noção disso? Uma cidade que tem um orçamento de R$ 1 bilhão, que cresce, que avança, sendo transformada, né? E a outra que tem um orçamento de 1,2 bilhão, né, ao ano, e não consegue dar uma saúde a contento para a população. Então a gente precisa, né, contratar profissionais de fato que queiram salvar vidas, que sensibilizem com a dor do próximo. Precisamos expandir postos de saúde, colocar postos de saúde em Ponta Negra, como você colocou muito bem, 24 horas trabalhando com profissionais de plantão, que não estejam dormindo lá atrás no quartinho, que a gente sabe o que acontece. Se é plantão, plantão foi feito para ser cumprido. 24 horas está pesado? Divide, bota 12. Então, só que o profissional tem que estar lá para te atender. Porque a pior coisa, João, que pode acontecer para um pai de família é você chegar com seu filho no colo ali, num local, num hospital, num posto de saúde, e o médico virar para você e falar, ó, não tem médico, não tem um pediatra. Cara, isso é triste. Então, João, eu me comprometo aqui com toda a população maricaense que a saúde será prioridade no nosso governo. A gente precisa também fazer com que esses profissionais, né, sejam bem remunerados, porque não existe nenhum tipo de funcionário que trabalhe sem uma boa remuneração, ter o seu serviço reconhecido, não só na saúde, bem como na educação e na segurança não pode ser diferente. As pessoas têm que trabalhar feliz, contente. O cidadão hoje, Maricá, tem que ter esse entendimento que todo órgão municipal hoje do município tem que trabalhar redondo. Eu quero ter o prazer de sair da minha casa, né, para ser atendido, seja no hospital, num posto de saúde, e ter lá um profissional que me acolher, me atender bem,